a sua missão. E qual é a missão de Deus? A missão de Deus é reconciliar o homem consigo mesmo, o homem com Deus, com Ele, o homem consigo mesmo, o homem com o seu próximo e também o homem com toda a criação. Essa é a missão de Deus. E para essa missão, que é dele, Ele levantou pessoas. E Ele separou para si, pastor, irmãos, obreiros, a sua igreja. Então presta atenção numa coisa. A igreja existe, porque antes dela vem uma missão. Então tudo que fazemos, tudo que realizamos, tudo que nos propomos a fazer, precisa estar alinhado com a missão de Deus. Eu posso falar uma coisa? Que graça gostosa é essa? Tudo que nós fazemos, tudo é tudo. Paulo vai falar assim: quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. Sabe o que eu estava pensando aqui? Acabamos de ter um momento descontraído aqui. Eu posso dizer, essa brincadeira que fizemos é para a glória de Deus. Essa brincadeira que nós fizemos, ela também contribui para o cumprimento da missão de Deus. Pastor, isso é só uma brincadeira. Talvez a sua perspectiva possa mudar a partir do que eu vou dizer. Que se a missão de Deus também é reconciliar uns com os outros, e aqui nós rimos, aqui nós celebramos com quem ganhou aquilo que nós não ganhamos. Na verdade eu queria ter ganhado, mas eu consegui me alegrar com você. Então se fazemos para o cumprimento dessa missão. Então tudo que fazemos, nós estamos em missão. E esses dias eu vi uma figura, e é bem provável que você deva ter visto também. E essa figura, ela foi até produzida por inteligência artificial. E de um lado, em alto mar, tinha um navio de cruzeiro. E do lado, bem do lado, tinha um navio de um exército, um navio de guerra. E alguém olha e fala assim: esse navio aqui parece um shopping center. E eu não sei se você já teve a oportunidade de fazer um cruzeiro. Se você não teve, vai ter em nome de Jesus. Eu não sei se você tem vontade. Mas Deus me presenteou, realmente é um prédio em alto mar. E ali tem o que você imagina ali dentro. Mas ali as pessoas estão passeando, estão ali para se satisfazer, para descansar, para se entreter e para tanta coisa. Mas do outro lado tem uma embarcação, que as pessoas não estão ali aleatoriamente, elas não estão ali só para se divertir, elas não estão para se divertir. Talvez não tenham tanto conforto, talvez o clima é um pouco mais de tensão. E todas elas estão preparadas e elas estão com uma direção e com uma missão. E a aplicação dessa imagem é a seguinte: nós não podemos ser essa embarcação do cruzeiro que está a passeio. Nós precisamos ser essa embarcação de homens preparados, que estão em uma missão. O que eu falei mesmo? A igreja, ela está em missão. Então Deus conta conosco. Então, por que eu estou usando essa introdução? E você vai entender. Então tudo que eu faço, tudo que eu tenho,
tudo que eu me proponho a fazer, precisa ser para o cumprimento dessa missão. E aqui nós estamos diante de um texto bíblico, veterotestamentário, de um momento importantíssimo do povo de Deus e da história de Deus com o seu povo. Nós observamos que o livro do Êxodo é o livro da peregrinação, o livro da saída, o livro da libertação. E nós sabemos que esse livro fala a respeito da história de um povo que estava cativo no Egito. Que em um dado momento, o sofrimento, o clamor desse povo chega a Deus. Ao ponto de que Deus, em um determinado momento, vem a Moisés e diz, lá na sarça, fala assim, olha, o clamor do meu povo subiu até mim, e eu desci para livrá-los. Ó Deus da missão, aleluia. E eu desci para livrá-los. E aí, aonde entra Moisés. E você é quem eu escolhi para cumprir parte da minha missão. Deus dá toda a direção para Moisés. E agora Moisés vai para o Egito, volta para o Egito. Eu vou ganhar um pouquinho de tempo, porque não é aqui que eu quero chegar. E todos nós sabemos bem que a mão do Senhor era com Moisés, e os sinais, as evidências de que Deus estava com ele, o acompanhou em todo momento que ele esteve ali de frente com o faraó, para tirar o povo hebreu das mãos do Egito. E aí começa nesse período a peregrinação em direção à terra prometida. E no meio do deserto, desses 40 anos de peregrinação, Deus agora decide dar uma direção e revelar para Moisés um plano, um projeto no deserto. Repete comigo assim, eu não sei se você gosta disso, né? Mas repete comigo assim, Deus, Ele é especialista em trabalhar no deserto. Está vivendo algum deserto aí, irmão? Deus, Ele constrói no deserto. Deus revela no deserto. Deus cria planos no deserto. E no deserto Deus fala com Moisés mais uma vez. E decide revelar para Moisés um grande projeto. Que projeto é esse? Ô Moisés, eu quero tabernacular com o meu povo no deserto. Eu quero descer, eu quero estar no meio do meu povo. E você vai criar para mim, você vai construir para mim uma habitação no deserto. E Deus dá para Moisés a planta. E você vai olhar no capítulo 30, 29 para trás. Você vai ver que Deus revela para Moisés uma planta, um projeto minucioso, com riqueza de detalhes de como essa casa, essa habitação no deserto, ela deveria ser construída. Deus dá o formato, Deus dá as dimensões, Deus dá detalhes, materiais que seriam utilizados para a confecção, para a construção. Disse que teria 3 espaços, seria um espaço tripartido entre átrio, lugar santo, lugar santíssimo. Fala dos utensílios que haveria em cada um desses espaços. Fala a respeito da matéria-prima com que cada um ia ser construído. Agora algo inédito vai ser feito. Moisés é o homem chamado por Deus. Moisés é o homem que ouviu a voz de Deus lá na sarça que ardia e não se consumia. Moisés é o homem que recebeu a missão de Deus de ir até diante de Faraó para retirar de lá esse povo que estava escravizado debaixo dessa opressão do governo e do poder egípcio. E agora no deserto Deus dá essa direção a ele. E eu vou descer no meio do deserto para falar com o meu povo. Agora tem um detalhe, fala assim, qual? Deus fala para Moisés, você vai construir um altar, você vai construir pia de bronze,
No lugar santo vai ter a mesa dos pães da proposição, vai ter o candelabro de ouro, vai ter o incensário, depois vai ter o lugar santíssimo, vai ter a arca da aliança, vai ter isso, vai ter aquilo. Moisés já fez isso alguma vez na vida? Alguém já viu isso alguma vez na vida? Deus vem pedir para fazer algo inédito. E aqui é onde entra Bezaleel. Porque Deus pede para Moisés fazer uma coisa que Moisés não sabia fazer. E aqui eu vou começar a pregar algo bem importante para a tua vida e para a minha vida. Deus pediu, Deus deu um projeto na mão de Moisés para executar algo que ele nunca tinha visto. Deus deu um projeto para Moisés conduzir, organizar, administrar a construção de algo que ele não sabia fazer. E eu imagino que em um determinado momento veio uma preocupação no coração de Moisés. Deixa eu falar com os líderes aqui um pouquinho. Às vezes Deus começa a dar direções para nós, que Ele quer expandir algumas coisas na nossa vida, e a pergunta vem: como que eu vou fazer isso? Como vai ser isso? Parece até que Deus errou de endereço, né? Parece que Ele está entregando um negócio na sua mão que você fala assim: eu não tenho capacidade para isso. E eu te faço uma pergunta: você acha que Ele já não sabia que você não sabia? Você acha que Ele não sabia que você não tem habilidade suficiente para isso? Só que em tudo isso está esquecendo de um detalhe. Fala: qual? Não, você quer saber mesmo? Pergunta com vontade. Fala: qual? Ele te escolheu mesmo assim. E agora, no meio dessa preocupação de Moisés, Deus vai ter um diálogo com ele. E o diálogo nós entramos no texto que lemos. Depois falou o Senhor a Moisés. Depois quando? Depois de ter dado todo esse projeto para Moisés, depois de ter falado tudo isso que precisava ser feito, depois ele veio e falou com Moisés. O que foi que ele falou com Moisés? Ô Moisés, eis que eu tenho chamado por nome Bezaleel, e eu enchi do Espírito de Deus e de sabedoria, de entendimento e de habilidade nas artes, para elaborar os projetos, para fazer, para entalhar, para esculpir, para dar forma nas coisas. Ele está dizendo assim: sabe isso que eu estou entregando nas suas mãos para fazer? Eu sei da sua limitação, o chamado é seu, eu te escolhi, mas eu vou colocar pessoas do teu lado para auxiliar você a construir aquilo que eu confiei nas suas mãos. Você recebe isso como palavra de Deus para a sua vida? Agora é sobre esse personagem que eu quero falar um pouco. Qual é o nome dele? Bezaleel. Sabe algumas coisas que me chamam a atenção? Até aqui tranquilo? Faz parte da missão de Deus. Faz parte da missão de Deus, reconciliação. Agora algumas coisas me chamam a atenção e eu quero estacionar um pouquinho com vocês aqui nesse texto. Primeiro, onde está Bezaleel quando Deus está falando do seu nome para o líder da congregação? Bezaleel não está aqui. Se nós formos estudar um pouquinho quem é Bezaleel, aqui Bezaleel é um menino. Ele tem pouca idade. Talvez, tá? Por favor. Talvez Bezaleel aqui está no meio das tribos, das tendas, brincando, se divertindo, fazendo uma coisa, outra qualquer. Mas enquanto ele está vivendo a sua vida, Deus está tendo uma reunião a seu respeito. Você pegou isso? Você não vê ele aqui, mas tem uma reunião sendo tratada aqui entre o dono da obra e o Moisés, que é o líder que Deus escolheu. E a pauta aqui é alguém que não está presente. Pastor, onde você quer chegar com isso? Deixa eu dizer uma coisa. É que talvez numa noite como essa, eu preciso liberar algo do céu sobre a sua vida. Você consegue sentir essa graça?
é que talvez numa noite como essa, no meio da sua aflição, pode ser que em algum lugar Deus esteja mencionando seu nome. Em algum lugar, pastores que estão aqui no fundo, Deus pode estar mencionando seu nome, te envolvendo o seu nome em uma grande obra, em um grande projeto. Mas eu nem estou sabendo não, mas o Deus, Criador dos céus e da terra, está decidindo, Ele está tomando decisões, e Ele decidiu pelo seu poder, pela sua soberania, envolver você nesse grande projeto. Você nem está sabendo, mas talvez há uma reunião acontecendo nesse momento, e o seu nome é pauta dessa reunião. Talvez os céus estão decidindo revelar um grande projeto para o cumprimento da sua missão. E quem sabe o seu nome está sendo mencionado ali agora. Bezalel não está aqui, mas Israel está tomando uma decisão envolvendo o seu nome nesse grande projeto. Uma outra coisa que eu aprendo aqui, senhores, é que Deus, Ele cria os princípios e Ele respeita os princípios que Ele mesmo criou. Você observa que antes dele falar com Bezalel, ele fala primeiro com o seu líder. Você presta atenção que antes dele falar com Bezalel, ele veio falar com aquela pessoa que ele levantou como líder dessa congregação. E outra coisa que me chama a atenção aqui, eu gostaria que você prestasse atenção nisso, é que Deus não vem pedir conselho para Moisés. Ele não vem dizer assim: ô Moisés, estou precisando levantar alguém aqui. O Diego está aí? Está meio escuro, não dá para ver direito. Ele não vem pedir conselho. O que você acha do Bezalel? Eu estou com um projeto aqui, e eu estou querendo encontrar alguém que atenda essas necessidades, que tem habilidade para fazer isso aqui. Estou pensando em fazer uma entrevista com ele. Você tem um currículo dele aí? Para ver se ele se encaixa, para ver se ele se enquadra. Deus não vem pedir um conselho, Deus não vem pedir permissão, Deus não foi consultar Bezalel para ver se Bezalel topa participar. Deus não foi para Bezalel e falar: Bezalel, eu tenho uma proposta para fazer para você. Eu vou construir uma casa no deserto e eu quero envolver você nessa obra. Você não vai encontrar Deus pedindo autorização para Bezalel. Você não vai encontrar Deus convidando Bezalel. Você não vai encontrar Deus perguntando se ele quer. Você não vai encontrar Deus pedindo conselho para Moisés. Você vai encontrar Deus comunicando uma decisão que ele já tomou. Você consegue entender assim também? Tem coisas, irmãos, eu não sei como isso soa no seu coração, mas ele não vai vir perguntar se você quer. Ele vai vir comunicar a decisão que ele já tomou a teu respeito. Está pesado, pastor? Amém? Amém. É que você estava tão animado até agora, parece que começou a ficar ruim. E nós vamos poder encontrar isso em vários textos bíblicos. Um deles, vou citar mais um deles, é quando a caminho de Damasco, Jesus decide se revelar para Saulo de Tarso. E o que ele fala? Você quer ser? Me ajuda a pregar, irmãos. Você quer ser? Ô Saulo, dura coisa para te recalcitar. Eu te escolhi. Você é meu. Jesus. Pastor Guilherme, Deus está visitando corações de homens aqui. Com muita responsabilidade eu vou liberar essa palavra aqui, com muita responsabilidade e com muito temor. O mesmo Cristo que apareceu para Saulo de Tarso a caminho de Damasco e disse: é duro para você recalcitar, porque eu já tomei uma decisão a teu respeito, você está se machucando à toa.
chamado a mim, retornaremos ao lugar a qual pertencemos. Dura coisa é para ti recalcitrar. Você vê ele pedindo permissão. Você vê ele perguntando se Saulo de Tarso quer. E logo após, para evidenciar, fundamentar melhor essa minha fala ainda, ele vem para Ananias e fala: vai, porque esse é para mim um escolhido. Ô irmão, isso aqui eu sei que é um jargão que muita gente está usando aí, mas eu vou me apropriar dele. É que o escolhido não tem escolha, né? Você já ouviu isso com certeza. E ele vem falar: eu escolhi Bezalel. E aí presta atenção numa coisa. Quais foram os critérios que Deus utilizou para escolher Bezalel? Quando eu comecei a estudar sobre isso em um dado momento, quem está comigo aí? Eu fui perguntar. Por quê? Presta bem atenção. Você observa que para a construção do tabernáculo no deserto, Moisés convocou o povo a trazer ofertas. Sim ou não? A Bíblia diz que foi tanta oferta, foi tanto ouro, tanta prata, tanto tecido, tanto bronze, que Moisés, isso aqui é o sonho de todo tesoureiro, ó. Não traz mais, porque não tem onde pôr. Perdeu a oportunidade de falar um amém aí. Não traz, porque não tem lugar para pôr. Não foi isso que Moisés falou? Está faltando lugar. Então presta atenção numa coisa. Um dia eu estava pregando sobre Naamã, e eu fui fazer uma conversão daquela oferta que Naamã levou para o profeta, que era bastante, mas era muito menos do que foi arrecadado para a construção do tabernáculo. Há uns 8 anos atrás, a oferta que Naamã levou de ouro e roupa, tudo, dava aproximadamente 14 milhões. 14 milhões. Então eu não sei o número falar, é só para você ver a porção. Se a oferta que Naamã levou estava 14 milhões, quanto era o custo dessa obra que Bezalel ia ser o responsável agora? Vocês estão compreendendo o raciocínio, sim ou não? Porque no cumprimento da missão, nós vamos ter que mexer com recursos. Nós vamos ter funções, atividades de muita responsabilidade. Agora eu te faço uma pergunta: se você fosse essa pessoa de colocar uma obra de um valor desse na mão de alguém, como que você ia contratar essa pessoa? Você colocaria essa obra na mão de qualquer um? Pastor Guilherme, me ajuda a pregar. O senhor colocaria essa obra de milhões na mão de qualquer um? Empresários aqui, cadê os empresários? Levanta a mão aqui. Senhores empresários, o senhor contrataria alguém para prestar serviço de milhões para a tua empresa, sem examinar quem é essa pessoa, capacitação, qualificação, história, sei lá o que mais, não sei quais critérios você usa? Não, você não faria isso. Eu falei: Deus, e o senhor? Por que você ouviu nesse menino? Não tem currículo, não tem experiência, nunca fez, não sabe fazer, mas ele fala: eu vim e escolhi. Eu não vou dizer que é só por conta disso, mas tem uma curiosidade bíblica que nós sabemos, na Bíblia os nomes têm muito significado. E o nome Bezalel, Cris, vou falar só para você aqui. Sabe o que significa o nome Bezalel? Fala aqui, pastor. A sombra de Deus. E eu me lembro o dia que Deus me falou algo no meu coração a respeito disso. E eu falei: então é por isso. Fala: por quê, pastor? Porque Deus estava escolhendo alguém na terra que era a sua sombra. Pastor, ainda não entendi, vou te explicar melhor. Primeiro, ali tem uma sombra. A sombra, ela não tem vontade própria.
está aí? Posso continuar nesse ritmo? A sombra, ela não tem vontade própria ali, tem uma sombra ali. Aí no lugar que você está, não sei se você consegue projetar a sombra. Olha ali, ó. Faz assim, você viu uma sombra ali? Para. A sombra fez o quê? Por quê? Porque você parou. Ela não tem vontade própria, ela é reflexo do teu movimento. Sabe o que Deus está escolhendo Bezalel aqui? Nesse sentido, a partir do princípio do seu nome. Fala por quê? Porque é alguém que vai se mover na terra da mesma forma que eu me movo no céu. Porque quem decide fazer parte dessa missão precisa entender que ele não é o dono da missão. Ele é um agente na missão. Então, como agente da missão e não dono da missão, eu não me movo como eu quero, eu me movo como o dono da missão se move. Eu preciso liberar uma palavra sobre a sua vida hoje aqui, no nome de Jesus. Deus, nessa noite, nessa conferência de homens, Ele desceu nessa casa e Ele está procurando homens, Bezaleéis de Deus, que se movam na terra da mesma forma que Ele se move no céu. Ei, deixa eu dizer uma coisa. Ei, eu estou crucificado com Cristo e vivo. Não mais eu, mas Ele vive em mim. Eu não tenho mais vontade própria. Eu não mando nos meus movimentos. Eu vou ser um reflexo do movimento daquele que habita em mim. Primeira coisa que eu preciso entender para fazer parte da missão, que não é minha, é entender: eu não sou dono da missão, eu sou um agente da missão. O agente da missão não determina, ele recebe ordens. O agente da missão, ele não determina como vai ser, ele é o reflexo do dono da missão, que por bondade decidiu habitar em você. Bezalel ainda é menino na idade, não tem habilidade, mas tem um requisito que supera todos os outros. Ele vai ser a extensão do meu movimento, do céu na terra. E eu paro um pouquinho aqui para pregar para você. Lembra que o Senhor falou conosco já hoje que nós estamos em missão? Ei, jovens, com permissão, vou abrir um pequeno parênteses aqui. Que alegria ver vocês aqui. Não quero expô-los. Que alegria ver jovens aqui hoje, homens mais experientes. Poderia estar em tantos lugares, decidir estar na casa do Senhor hoje. Que para alguns jovens isso aqui é monótono, antiquado. O que eu vou fazer lá? Deus está forjando homens, levantando homens. E hoje Deus quer falar de uma forma precisa conosco aqui. Homens como? Homens segundo o coração de Deus. Homens que sejam uma extensão de Deus. Homens que se movam aqui na terra conforme Deus se move no céu. Eu me lembro que a primeira vez que eu estive aqui eu falei sobre a imagem restaurada. Ei, em nome de Jesus Cristo, é Jesus restaurando a imagem de Deus em nós, para que nós possamos ser representantes dele na terra. Isso aqui é uma continuação, vamos dizer assim. Levanta a mão, eu quero profetizar na sua vida, no nome de Jesus Cristo. Quando nós entendermos isso, e eu não falo isso no tom de julgamento, nem de juízo, mas de atraindo a bondade e a misericórdia de Deus sobre a minha vida e a sua vida, que nós estamos em processo de transformação, nós estamos em processo de restauração. No nome de Jesus Cristo, quando nós entendermos isso, atitudes em nós que não glorificam a Deus, elas vão deixar de fazer parte da nossa história. Na mandagasse. Eu quero ser bem específico aqui nessa noite, no nome de Jesus Cristo. Quando nós decidirmos nos mover na terra, assim como Deus se move, a sua esposa vai ter um marido ainda melhor. Os seus filhos vão glorificar a Deus ainda mais pelo pai que tem.
esta casa de oração vai ter um obreiro que se move na terra segundo o desejo dos céus. Essa igreja será abençoada, a cidade de Bandeirantes será abençoada, vidas serão abençoadas. Por quê, pastor? Porque um homem pecador, cheio de limites, falhas, decidiu se alinhar com o céu, e agora ele se move na terra, não conforme as suas vontades, mas como o céu determina para a vida dele. Ei, existe uma boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida, no nome de Jesus Cristo. O pecado te levou a se mover para distante de Deus, mas hoje os céus, Ele vem de encontro à sua vida e diz: Ele quer que você esteja alinhado, em sintonia com o céu. O mesmo movimento que os céus faz, é que haver dentro da sua casa, no seu casamento, nos teus relacionamentos. Em nome de Jesus. Por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor, com alegria, dono dos meus dias. Ele é a sombra de Deus. Agora detalhe, algo muito importante aqui. O Espírito de Deus é vivo. Nosso irmão hoje, quando nos convidou para juntos nós louvarmos a Deus, ele foi muito feliz na colocação. Celebramos alguém que está vivo, que fala, que ouve, que interage, que se relaciona. Amém? Ele está em nós, está entre nós. E o Espírito Santo, ele é multiforme, a sua maneira de trabalhar. Isaías vai falar sobre isso. O Espírito de sabedoria de Deus, da fortaleza de Deus, do temor de Deus, da santidade de Deus. O mesmo Espírito atua na vida de um homem, de uma mulher, de diversas formas. Na vida de Bezalel, a graça, o poder de Deus não veio para fazer dele um pregador. Aos obreiros aqui, até mais experiente, por favor, me ajude a pregar. Houve um período, pastor Guilherme, meus irmãos, que quando alguém recebia uma promessa, uma palavra, Deus vai te usar. Eu venho dessa época, né? Eu falo isso, rapaz, dá um negócio no meu coração, da pessoa que eu estou ficando velho, né? Eu fui tirar uma selfie com os meninos, eu vi que minha testa está crescendo. Também. Coisa dos janeiros que vão passando, né? Eu estou indo há quase 30 anos nessa caminhada. E eu me lembro que, lá quando mais menino, alguns jovens, eu era jovem também, ou mais jovem, né? Recebiam promessa. Vou abrir um confessionário aqui, tá, irmãos? Você vai ser usado por Deus. A gente, né, os meninos, os homens, na época, né, fazíamos parte de uma denominação pentecostal. A gente já pensava assim: Deus vai me usar, vou pregar nos Gideões. É o sonho de todo jovem que tinha o desejo de pregar e que recebia uma promessa e vai ser usado. A obra é grande. Já pensava o quê? Vou ser um pregador. E glória a Deus por isso. As moças, elas já pensavam: vou gravar um CD. Porque isso era trazer uma dimensão, um entendimento de algo grande. Pastor, tem algum problema nisso? Não. Mas eu quero fazer aqui só uma observação, em que em alguns momentos parece que é ser usado por Deus. Parece que o Espírito Santo de Deus, ele vem sobre a vida da pessoa só se for para ele pregar, ou para ele cantar, ou para ele tocar. E não tem nada de errado nisso. Eu só quero expandir um pouco a visão. Porque Deus, ele vem sobre a vida de cada um e faz com cada um o que ele quer. E eu posso falar uma coisa com muita sinceridade, com muito carinho e responsabilidade: nem todo mundo vai ser pregador. Nem todo mundo vai ser pastor. Se eu fosse, eu já dava um glória, viu? Talvez Deus está te dando um livramento, em nome de Jesus, né? Vai cantar, irmão, vai. Nossa, você viu que bonito nosso irmão cantando? Eu vejo um irmão desse cantando, rapaz, eu falo: eu queria cantar, mas não canto nada. Brincadeira, irmão. O
que eu estou querendo dizer é que o corpo de Cristo ele é feito de vários membros, cada um com a sua função. E ser cheio do Espírito Santo não é só quem pega o microfone e vem aqui no altar. Isso é bênção, é necessário para a edificação da igreja. Que Deus levante pregadores, homens cheios de Deus, inflamados por Deus. O que eu estou querendo dizer não é isso. O que eu estou querendo dizer é que se você, Deus, resolver não fazer de você um pregador desse, uma tocha viva, o Espírito Santo pode vir sobre a sua vida e te capacitar para outras áreas. E você vai ser cheio de Deus para fazer aquilo que Ele te chamou para fazer. Você pegou isso ou não? Pelo amor de Jesus. E deixa eu dizer uma coisa. Mesmo não estando pregando, mesmo não estando pastoreando, mesmo não estando tocando, olha como é que esse menino toca. Menino com todo carinho, né? Sabe que eu tenho um respeito muito grande por você, um carinho também. Cada um na sua, irmão. O que nós não podemos é querer limitar. Aquele ali é cheio do Espírito Santo. Não, você já viu um diácono cheio do Espírito Santo na recepção da portaria da igreja? A diferença que esse camarada faz. E enfim, poderia dar vários outros exemplos. Aqui, vocês estão entendendo o raciocínio aqui? Deus falou, eu escolhi Bezaleel e enchi ele do Espírito de Deus. Ele vai pregar onde, Senhor? Não, ele não vai pregar não. Ele vai dirigir qual igreja? Não, ele não vai ser dirigente de igreja. Ele vai tocar? Não vai tocar também. O que ele vai fazer? Sabe esse projeto que está no papel? Que é o lugar que eu escolhi para construir, para eu descer? Ele vai dar forma nisso. Sabe uma outra coisa que eu aprendo aqui? E a igreja primitiva, ela ensinou isso através dos apóstolos. Fala assim o quê? Tudo e qualquer coisa que nós formos fazer para o cumprimento dessa missão, nós não podemos fazer com a nossa força, nós precisamos fazer cheio do Espírito Santo. Eu vou pintar a parede, eu quero ser um cara que pinta a parede cheio do Espírito Santo. Enfim, qualquer atividade que eu fosse falar aqui. Vocês estão comigo ou não? E agora a capacitação de Deus para a vida de Bezaleel vai capacitar ele para fora do púlpito. Vai capacitar ele para fora dos holofotes. E talvez, se isso aqui fosse numa época de mídias sociais, talvez Bezaleel seria o que menos ia sair na foto. Agora preste atenção, o tabernáculo é um lugar que Deus escolheu criar para quê mesmo? Para ele descer. E agora Deus pegou um menino, encheu ele do Espírito, para ensinar ele a fazer coisa que ele nunca fez, para preparar um ambiente para Deus descer. Preste atenção numa coisa, estou sendo muito responsável com você, muito honesto em compartilhar a palavra de Deus aqui. Vocês estão aí? Amém. Além de ser um lugar para Deus descer, era um lugar da reconciliação. Fala por quê? A Bíblia não vai falar assim que naquele lugar, quando o fogo acender no altar, nunca mais podia se apagar? Sim ou não? Sim ou não? Aí eu te faço uma pergunta. Por que o fogo não pode apagar aqui? Para que aquele fogo foi aceso? Aquele fogo foi aceso para receber o sacrifício. Sim ou não? Para que era feito o sacrifício? Para quê? Para remissão de? Ou seja, então para perdão de pecado. Correto? E Deus fala assim, depois que acender esse fogo, nunca mais apaga. Por que nunca mais apaga? Você está preparado para isso? É Deus falando assim, ó, depois que eu estabeleci o lugar onde o pecador pode chegar para se arrepender, esse lugar vai ter que estar pronto para ele 24 horas. Enquanto houver um pecador que quer se aproximar de Deus através do arrependimento,
esse ambiente vai ter que estar pronto para receber esse pecador. Agora eu te faço uma pergunta. Quantos pecadores se arrependeram naquele lugar? Quantas pessoas que estavam distantes se reconciliaram naquele lugar? Aí eu te faço uma pergunta: quem construiu aquele altar? Bezaleel. Um menino, um jovem, que Deus encheu ele do Espírito Santo. Não foi para pregar nem para ser o sacerdote, mas criou aquele ambiente onde o pecador vai poder chegar. Então preste atenção numa coisa, meu irmão. Deus está querendo comunicar algo muito precioso hoje. Não importa onde, nem o que, qual atividade você desenvolve dentro da casa do Senhor em cumprimento dessa missão. Em primeiro lugar, eu não sei qual atividade você desempenha, eu não sei o que você faz, para o que o Senhor tem te chamado, mas eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida. Você não vai fazer isso sozinho, você vai fazer isso cheio do Espírito Santo. Ei, deixa eu dizer uma coisa: e tudo quanto você fizer na casa do Senhor tem um propósito, tem um objetivo. Qual é o objetivo? Realizar a missão de Deus, é contribuir para a missão de Deus. Qual é a missão de Deus? É ter um ambiente de acolhimento para o pecador, ter um ambiente de acolhimento para aquele que quer voltar para o seu Criador. Com as mãos levantadas, porque eu sinto um ambiente profético aqui nessa noite. Ei, preste atenção em uma coisa: Deus está comunicando algo precioso aos homens dessa conferência, homens de verdade aqui nessa noite. Ei, preste atenção. Eu sei que Deus tem levantado muitos homens e mulheres nessa cidade de Bandeirantes, mas hoje Deus está falando específico com vocês. Onde houver um pecador com vontade de voltar a reconciliar-se com o seu Criador nessa cidade de Bandeirantes, eles vão ter que entender que aqui tem Bezaleéis de Deus que estão trabalhando cheio do Espírito Santo para criar um ambiente onde Deus habita, onde Deus desce, e o pecador ele tem um lugar de acolhimento, de encontro, de cuidado, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Somos responsáveis, a chama não vai apagar. Nos tornamos responsáveis, a chama não vai apagar. Amém, irmãos? Tem mais um tempinho ainda? Eu sinto no meu espírito a luz dessa escritura e liberar algo específico sobre a sua vida. Está com o coração aberto para isso? Pastor, aqui o Senhor é meu pastor, e se eu falar alguma coisa que está fora, me corrija, por favor. Sou teu servo. Por muito tempo nós ouvimos algo que me preocupa um pouco, que é essa dicotomia da vida do cristão. Como alguém fala assim: não, na minha atividade ministerial, na minha atividade secular. Quem já ouviu isso? Minha atividade ministerial, na igreja eu sirvo como diácono, na igreja eu sirvo como presbítero, como evangelista, enfim, não sei qual a configuração de vocês aqui. Mas a minha atividade secular é que eu sou caminhoneiro, eu sou advogado, eu sou médico, eu sou empresário, eu sou isso, aquilo. Posso falar com muito respeito? O senhor está comigo nisso, pastor? Não tem secular para você. Amém, irmãos? Não tem secular. Tudo é santo. Ai, que alegria, Jesus. Isso aqui é libertador, irmãos. Tudo é santo. Tudo é sagrado. Vou falar o texto pela terceira vez. Quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. Então, se você é diácono para a glória de Deus, você também é um pedreiro para a glória de Deus.
Se você é um pregador para a glória de Deus, você também é um advogado para a glória de Deus. Tem advogado aqui? Olha, tem advogado aqui. Quando você entra lá naquele tribunal, na sala do juiz, você não entra só para representar o seu cliente, você entra para representar o teu Cristo. Você é músico aqui, para a glória de Deus, mas você também, a sua empresa lá também é sagrado. Então essa dicotomia, ela tem que ser desconstruída da nossa ideia. Porque tudo que eu faço é para a glória de Deus. Bezalel, ele foi cheio do Espírito Santo para colocar a mão na massa, para trabalhar com ouro, com prata, com valores, para dar forma nas coisas, para construir. Deixa eu dizer uma coisa a você aqui no nome de Jesus Cristo. Deus não quer ter compromisso, e vou falar isso muito respeitosamente. Deus não quer ter o compromisso, a ser devoção, o seu temor somente nas atividades que são desenvolvidas e realizadas diretamente no ministério, não. Ao término dessa reunião, ao término do nosso culto de domingo à noite, eu não sei quais são os dias dos cultos aqui, mas na segunda-feira pela manhã, quando o seu despertador tocar e você sair para o seu trabalho, os céus têm que entender assim, olha, está indo o meu representante lá para aquela empresa, está indo o meu representante lá para o seu lugar de trabalho. Deixa eu dizer uma coisa, no nome de Jesus, eu sinto a graça no meu espírito de liberar isso. Ei, profissional, tem um monte em todas as áreas, não, mas Deus não quer fazer de você mais um profissional. Deus quer destacar você na área que você trabalha, e que a população de Bandeirantes, ou seja, onde alcança o seu trabalho, saber, aquele homem, ele é bom no que faz, mas ele é diferente, ele transmite algo diferente, e Deus vai ser glorificado através da sua atitude, do seu compromisso, do desempenhar do seu trabalho. Gente, eu sinto graça de Deus sendo derramada sobre este lugar. Deus está comunicando algo especial. De pedreiro está cheio, mas pedreiro cheio do Espírito Santo, Ele escolheu você. Advogados, está cheio de advogado por aí, mas Deus quer levantar vocês, advogados cheios do Espírito Santo. Eu não sei todas as atividades que estão representadas aqui, mas eu libero uma palavra sobre todas. Se você é médico, psicólogo, açougueiro, eletricista, eu não sei o que você é, mas uma coisa eu sei: você foi chamado para uma grande missão. O dono da missão conta com você, e ele diz nessa noite: você não vai fazer essa missão sozinho. Ele te enche do Espírito dele para ser um representante onde ele te plantar. Aleluia, Cristo vive em mim. Aleluia, já estou crucificado com Cristo. Agora vivo, não mais eu. Já estou crucificado com Cristo, agora vivo, não mais eu. Caminhando aqui para a conclusão, tem muitos outros ensinamentos que nós podemos entrar extraídas entre linhas aqui. Um deles que eu quero destacar. Onde estão os líderes aqui? Levanta as mãos. Líderes, mais alto assim. Deixa eu liberar uma palavra sobre a vida de vocês. Para quem decide fazer parte da missão de Deus, na condição de quem entende que é um agente da missão, e agora Deus te colocou na posição de líder, vamos aprender algo com Moisés? Quem que ouviu a voz de Deus na sarça? Moisés. Quem que enfrentou o faraó? Moisés. Quem que teve tantas experiências sobrenaturais e ouviu o chamado de Deus? Moisés. Só que chegou a altura na vida e na jornada e na trajetória de Moisés que Deus decidiu revelar uma coisa para ele. Fala o quê? Moisés, você é meu escolhido. Até aqui você está sendo, né? Mas olha, deixa eu dizer uma coisa. Eu vou mostrar que você também tem limites. Você é o líder, você é o pastor no deserto. Mas através disso eu vou revelar que você tem limites. Que tem coisas que você não sabe fazer, Moisés. Vocês conseguem ver isso também ou não? E não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum.
tem problema nenhum a gente ser líder, a gente estar à frente, ter responsabilidade, ter coisas que a gente não sabe fazer. E tá tudo ok. E só que tem um problema. Por que eu acho que é interessante a gente falar sobre isso, pastor? Não sei se vocês compreendem da mesma forma. Que as pessoas estão criando uma falsa imagem do que é ser líder. Como se líder fosse um semideus. Como se o líder ele fosse obrigado a saber de tudo, ter resposta para tudo. Parece que é até pecado um líder falar que ele está cansado. Agora eu estou me dirigindo com todo respeito aos meus companheiros de ministérios, líderes. Parece que ele cai num demérito, numa depreciação diante das pessoas, se ele chegar diante de alguma situação e falar, não sei fazer isso. Não tem uma direção, a resposta pronta para isso. Parece que o líder precisa ter resposta para tudo, saber tudo, entender de tudo. Ele não pode ter medo, ele não pode ter problema. E aqui Deus está revelando um pouco da humanidade de Moisés. Moisés, tá uma coisa no projeto aí que você vai precisar de alguém. E ó, tá tudo ok. Porque essa missão a gente não realiza ela sozinho. E Deus vai levantar Bezaleéis para nos ajudar. E ó, tá tudo certo. Então, eu senti no meu espírito de liberar essa palavra sobre liderança. Vocês recebem isso? Então, com a mão levantada, eu quero profetizar na sua vida. Verá situações nesse projeto que é de Deus, e você está no centro dessa vontade, que vai revelar a tua limitação e às vezes a tua incapacidade. E está tudo certo. Mas quando você menos esperar, você vai ser surpreendido com um Bezalel que Deus vai levantar na tua vida. Ele vem, sabe para quê? Fala para quê? Ele não veio para competir com você, ele veio para cooperar com você. Vamos aprender uma coisa? Nessa missão não pode haver competição, precisa haver cooperação. Nessa altura do campeonato, Bezalel não veio para competir com Moisés, Bezalel veio para contribuir com o ministério de Moisés. E ó, tudo ok. E aí Deus vai revelar uma outra coisa. Ô Bezalel, eu te enchi do Espírito, né? Só que também vou revelar, você também não faz sozinho. Eu vou levantar o Eliabe e vou dar para ele sabedoria, entendimento, para ele te ajudar. Parece que é ser menor, né? Parece que Bezalel é ajudante de Moisés e parece que o Eliabe é ajudante do ajudante, né? Falou, louco, tinha uma posiçãozinha melhor. Deixa eu falar uma coisa, irmão, vamos entender diferente. De onde viemos, de onde nós estávamos, de onde nós estávamos? Colossenses 1,13, no império das trevas. E hoje Ele colocou você para ser um agente da missão dEle no reino de Deus. Não tem posição maior, não tem posição menor, tem estratégia e propósito. Deixa eu dizer uma coisa, pensa comigo assim, ó, repete comigo assim, ó. Nessa missão, não tem maior, não tem menor. Eu estou onde estou, porque Deus tem um propósito aqui comigo. Então não é castigo e nem é mérito, é propósito. E nós aprendemos isso. E eu vou caminhar para o fim agora. O tabernáculo está pronto, pastor. Qual é o propósito de construir o tabernáculo? Deus descer. Só que quando Deus desce, Cris, quando está tudo pronto, tabernáculo bonito, com as cores estipuladas por Deus, os utensílios de prata, bronze, ouro, brilhando, onde tem luz, os tecidos nas cores que Deus estabeleceu, na dimensão que Deus estabeleceu, o incenso de acordo com o que Deus estabeleceu, cheiro agradável, pães na mesa da proposição, tudo bonito, pronto. Chegou a hora do culto, chegou a hora de Deus descer. Quem que chega com a veste sacerdotal? Quem que chega com a veste sacerdotal?
Quem? Eu ouvi um sopro aqui, vai lá. Quem chega? Arão? Vamos aprender mais uma? Vamos ou não? Arão aparece a hora que está pronto. Arão não pegou na furadeira, rapaz. Arão não pegou na plaina. Arão não pegou no martelo. A hora que está pronto, Arão chega com a veste sacerdotal, com as 12 pedras no peito, com a mitra de ouro. Vamos para o culto que agora Deus vai descer. Cadê Bezalel? Desapareceu. E está tudo bem. Você está entendendo o que Deus está falando conosco aqui? Não é hora de ver quem aparece, quem faz, quem não faz. Vamos cumprir a parte que nos cabe, para que o objetivo seja alcançado. Paz. Aleluia. Quanto desgaste, quanta tensão, quanta força boa perdida com coisa desnecessária. Quem aparece, quem está em evidência, quem vai, quem não vai, quem é, quem não é. Arão chegou, tudo certo, Deus escolheu ele para isso. Deus não me chamou para ser Arão, Deus me chamou para ser Bezalel, e está tudo certo. Agora eu faço uma pergunta: parece que ser Arão é mais importante, né? Não parece? Agora, se Bezalel não constrói, Arão ia fazer culto aonde? Se Bezalel não constrói o altar, se Bezalel não faz pia de bronze, Arão ia lavar o pé aonde? Se Bezalel não faz o altar do incenso, Arão ia pôr incenso aonde? Então não tem mais importante, não tem menos importante, é um propósito, são funções diferentes para alcançar um objetivo só. Qual é o objetivo? E criar um lugar, um ambiente para Deus descer. Deixa eu dizer uma coisa, sabe o que eu imagino? Isso aqui é imaginação minha, conjectura, coisa de pregador. Eu imagino, tá? A Bíblia não está dizendo, mas também não estou falando bobagem. Eu fico imaginando, Bezalel acabou, olha, tudo pronto, Arão lá dentro e todo mundo para tirar foto bonita, vamos inaugurar o tabernáculo, e Arão está lá de longe. Eu quero ver ele descer. De repente chega a notícia: Bezalel, Bezalel, Bezalel. Porque você sabia, né? Você sabia que o sacerdote entrava lá no lugar santíssimo, ele tinha a romã e o sino nas vestes, e ele entrava com uma corda. Por que ele entrava com uma corda? Se ele tivesse em pecado, ele morria. Para alguém puxar ele morto. Porque se entrasse lá também morria. Agora, quando ele entrava lá dentro, não tem como entrar fora, né, irmão? Quando ele entrava lá no Santo do Santo, e alguém começava a ouvir um barulho de romã com fruto, é porque o sacerdote estava no mistério lá. Isso era um sinal de que Deus está lá, e Ele está vivo. Aí é coisa minha, tá? Aí vem a notícia: Bezalel, você não sabe de uma coisa, está um barulho lá dentro, o sino está batendo na romã, Deus está lá, Arão está lá. Sabe o que eu fico pensando? Um coração curado, deu certo. Deu certo. O que deu certo? Não importa quem está lá, não importa quem fez, o que importa é que Deus desceu. Muita gente fica preocupado quem vai aparecer, quem é, e a gente está esquecendo do principal. Vou usar essa linha de raciocínio, amém? Para concluir aqui. Irmão, vamos preocupar com uma coisa só. Qual coisa? O objetivo. Então eu sei que para um evento como esse aqui, nossa, que festa bonita que vocês fizeram. Organizaram a rua, tiveram cuidado de trazer aquelas preciosidades ali para a gente ver. Parabéns para o dono do Landau. Eu pensei que o Landau ia entrar no sorteio aqui. Falei, rapaz, eu vou de Landau embora para casa hoje. Brincadeira, viu? Vocês estão de parabéns.
parabéns para cada um, para cada função, para cada atividade desenvolvida. Agora, com todo o carinho e respeito que você fez, sabe o que é interessante a gente sair do final dessa conferência aqui, pastor? Eu vou passar o microfone para o senhor. É saber de uma coisa. Fala assim, o quê? Rapaz, eu fui na conferência, Deus desceu lá. Com todo o carinho aos pregadores que pregaram antes de mim, não importa se você pregou, se eu preguei, importa que ele veio. Vocês estão comigo? É isso, importa que ele veio. E quando o homem é cheio do Espírito Santo, ele sabe do seu chamado, ele para de se preocupar com essas outras coisas. E ele foca no alvo e no objetivo da sua missão. Amém, meus irmãos? Amém. Você recebe isso como palavra de Deus para a sua vida?